Fala, Ivan e Jussara, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse momento para apresentar algo que foi realmente quisto por vocês, um projeto muito importante e que a gente tem a honra, o carinho e a gratidão de ter feito parte, porque o desenvolvimento dessa identidade visual e desse naming, principalmente, olha, esse tirou um pouquinho do nosso sono. Suei. Esse aqui foi suadinho assim, ó. Mas se a gente não tem desafios grandes na vida, a gente também não consegue concretizar, né, grandes feitos. A gente acredita muito nisso aqui. Então, pra gente, além de uma honra, foi um desafio muito importante para nos lapidarmos como profissionais, porque sempre que a gente está numa jornada, essa jornada ela é contínua, né? Essa jornada ela tem movimento. E nesse movimento a gente conseguiu dar o nosso melhor e se tornar um pouquinho melhor também, mais 1% pelo menos. E graças ao desafio que vocês trouxeram pra gente. Então, a partir de agora, nós começamos a apresentação da marca Meios, juntando o naming com a identidade visual. Vamos lá? Nenhuma extremidade é bom. São coisas pesadas, elas estão distantes. Se a gente parar para pensar, se sempre tem um início e sempre tem um fim, a gente também tem que ter um meio. Tem que ter um meio de conectar isso. O objetivo do projeto para Meios foi, acho que também, um dos maiores objetivos que a gente teve aqui, uma das maiores dificuldades, porque é uma empresa que acabou de nascer e nasceu de um propósito que tem tantas nuances, que se tornou difícil da gente conseguir extrair algo tão prático, tão exato, vamos dizer assim. E a gente sabe que trabalhar com arte, com identidade visual, com design principalmente, é uma coisa que não tem uma certeza. São interpretações. A vida é feita de interpretações. E assim como a gente olha para a nossa vida, onde o início é o nascimento e o fim é a morte, a gente caminha durante essa jornada com muitas dúvidas, com muitos poréns, com muitas nuances, cheia de cores, com muitas alegrias, tristezas, mas isso tudo fica no meio, isso tudo fica na jornada. E Meios nasceu assim, ela já nasceu com um propósito muito forte, mas com nuances que nem sempre conseguia se chegar numa conclusão, nem sempre conseguia se ter uma exatidão. Então, o objetivo do nosso projeto foi mostrar que aquela famosa frase, né, os opostos se atraem. Eles não se atraem à toa, eles se atraem porque existe uma conexão entre eles, e essa conexão é um meio. Então, partindo, né, desse objetivo de criar uma identidade forte, criar uma identidade que conseguisse traduzir tudo aquilo que o Ivan e a Jussara precisam dentro de um nicho extremamente específico e um tanto viciado com log, com express, etc., nós tivemos êxito em criar algo palpável e que pudesse avançar gerações e gerações nessa jornada sem necessariamente ter sempre um fim específico, mas diversos fins. Então, Meios é realmente a jornada para que a gente chegue onde a gente quer. E a gente com certeza conseguiu êxito nesse projeto. A gente fez uma reunião com o Ivan e nessa reunião a gente auxiliou eles a escolherem os melhores atributos. Porque como eles não tinham muita noção da importância de uma identidade visual, foi muito importante a gente auxiliar eles em toda etapa do projeto. Não só na escolha de atributos, mas também na escolha de cores e tudo mais. E explicando um pouco para eles como é que funcionava, qual era a importância e tudo mais. Nisso, a gente chegou em 3 atributos principais, que é madura, ousada e luxuosa. Se for parar para pensar, esses 3 atributos para uma empresa de logística não é uma coisa tão normal. Só que o que eles querem trazer para o futuro foi nesse ponto que a gente pensou. A longo prazo. Pensando que uma empresa madura, ela precisa se sustentar ao longo do tempo. Uma empresa luxuosa passa uma ideia de cuidado e carinho. E
presa usada mostra que eles estão sempre à frente do tempo. A gente desenvolveu uma estratégia visual para meios que ela leva muito em consideração as gerações que vão vir daqui para frente, porque eles levam muito em consideração o meio ambiente e todo o impacto que uma empresa de logística pode gerar no meio ambiente, sendo emissão de carbono e papel, essas coisas assim. A gente levou isso muito em consideração. E para desenvolver essa identidade, a gente teve que pensar como ela ia se desenvolver ao longo do tempo, para que ela chegasse lá na frente, onde eles realmente almejam, e não tivesse nenhum impacto no que foi criado anteriormente. Então, a estratégia visual foi pensar em algo que causasse impacto, mas que também fosse um pouco mais sutil, para que pudesse permear entre as duas vertentes, dando esse equilíbrio e essa sutileza, mesmo sendo um ambiente caótico. A gente pensou num símbolo que abarcasse todos os meios que eles utilizam para fazer uma entrega. Então a gente pensou em colocar lá as vias que transportam, o rumo que eles levam, o que eles transportam e o que tudo isso significa. Então a gente pensou exatamente num meio plausível e extremamente direcionado para essa marca. O moodboard ele foi o primeiro ponto depois da estratégia que a gente desenvolveu. A partir dele a gente conseguiu criar meios de conexões entre uma ideia e outra. E quando a gente apresentou isso para eles, foi um momento muito interessante, porque como eles não são habituados a esse tipo de dinâmica, eles ficaram meio assim, isso que tu tá me mostrando é o que vai ter na minha marca? Aí eu expliquei, não, isso aqui são referências visuais que nos ajudam a criar caminhos de raciocínio, criar meios de entender o que vocês também viram, né? Porque isso é importante, vocês entenderem o que a gente está mostrando, que não vamos utilizar do que eu estou te mostrando, mas vai ser um auxílio, vai ser um meio para um fim. Então o moodboard foi importante tanto para a gente ensinar para eles como funciona, para que eles entendam depois, como para a gente, que é super importante. A gente precisa disso para conseguir construir uma identidade. Eu acho que a gente desenvolveu mais ou menos umas 12 ou 13 paletas de cores. Para a gente chegar nas cores que a gente chegou, foi bem moroso, porque tanto eles quanto a gente, nós gostávamos de cores que às vezes poderiam dar certo, são combinações maravilhosas, mas quando a gente pensava a longo prazo, a gente falava, não, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. E aí eu fiz acho que umas 4 reuniões com eles para apresentar cores, para conversar sobre isso, porque é importante. Cor é uma coisa muito essencial numa marca, numa identidade, porque é ela que vai traçar a força da marca, como ela se porta e tudo mais, que ambiente que ela vive, porque influencia bastante, querendo ou não, influencia bastante. E aí a gente chegou em uma paleta de cores, na verdade de 2 cores. O laranja e o cinza são os primários. Eles é o que vão nortear totalmente a identidade. E aí nós temos as cores de base, que é o preto e o branco, que também ajudam, mas que não são tão essenciais quanto o laranja e o cinza. Essa combinação, ela é uma combinação, é um contraste bem interessante, que ela dá uma coisa mais, um senso mais dinâmico, sabe? Um senso mais moderno. E é isso que a gente precisava passar, porque como eles prezam muito por quem vai vir, pelas gerações futuras, a gente já está pensando no futuro. Então uma cor vibrante com uma cor mais amena transforma totalmente uma marca ousada numa marca mais luxuosa. A gente consegue transitar entre esses 2 pontos sem falar no maduro, que é quando a gente utiliza o preto, utiliza alguns elementos gráficos que vão dar essa intenção, né, de força, de modernismo, de tudo mais,
mas o laranja e o cinza são as duas cores que a gente chegou na ideia e eles falaram, não, pode seguir, a gente confia em vocês, confia na palavra da Três Mundos, isso foi o que o Ivan falou, a gente confia em vocês são excelentes nisso, então pode seguir. Cinza e laranja foi uma das últimas? Foi a última. Então bateu cabeça até chegar lá. Sim. Bateu cabeça até chegar a gente lá. bateu cabeça até chegar nisso, e essas duas cores, elas foram as últimas. A última paleta, o último slide que eu mostrei era o cinza e o laranja. Isso prova para todo mundo que não é só desenvolver uma identidadezinha, né? Tem que ter um pensamento e mesmo nas cores a gente fica... Exatamente. Para desenvolver uma identidade não é só, vou selecionar essa cor aqui, essa cor ali. Tem que bater cabeça, tem que pensar, tem que estruturar, tem que pensar lá para frente para ver se vai funcionar. É a mesma coisa quando desenvolve um símbolo ou uma tipografia. Tem que pensar se ela vai funcionar. Se ela não funcionar, não vale de nada. Vai ter que trocar daqui a um tempo e a gente não trabalha com troca, a gente trabalha a longo prazo sempre. Quando a Meios chegou na nossa mão, a gente não pode esquecer que antes de tudo teve o naming, teve o desenvolvimento do naming. E chegar nesse nome foi, acho que, uma das coisas mais difíceis que a gente fez aqui, particularmente para mim, porque a gente está falando de uma empresa que já nasceu através de uma demanda, através de uma possibilidade, na realidade, de demanda e de uma parceria. Isso tudo tem várias nuances para que a gente traga palavras, conexões, cognitivos, enfim. E é muito difícil chegar numa palavra, chegar num nome forte para quando a gente tem uma categoria cheia de nuances. Não é uma coisa que está lá no início, não é uma coisa que tem uma finalidade específica. Ela estava no meio. Então, justamente por estar nesse meio, nós começamos a traçar diversas palavras para o naming, conectar muitas palavras, conectar termos, desenvolver alguns acrônimos. Só que foi muito difícil a gente conseguir lapidar todas essas palavras para que chegasse em uma única opção que fosse, não, essa daqui é realmente uma opção forte. Sempre nós batíamos na questão de, cara, a empresa está andando, é uma transportadora, e dentro de um nicho onde a gente tem um vício gigantesco sobre log e express. Então não podia ser log, porque senão a gente ia cair na mesmice, né, de empresas de logística que já tem essa terminologia dentro do nome, e express também não fazia muito sentido para aquilo que a gente estava conversando com a Jussara e com o Ivan. E aí no meio disso tudo, essa palavra sempre apareceu. Nossa, a gente tem que criar um meio, nós temos que desenvolver um meio, nós temos que encontrar um meio. E aí, aí surgiu o estalo. Por que não trabalhar com a palavra meios? Se eles encontraram meios de entregar essas cargas, se eles encontraram meios de fazer essa parceria dar certo, porque foi assim que a empresa nasceu. Essa foi uma das empresas que a gente trabalhou o naming quando ela nem começou as operações de fato ainda. Então realmente estava tudo muito no início, só que eles já começaram caminhando, eles já começaram na jornada. E foi daí que surgiu o nome Meios. Meios de se criar algo maior, meios de entregar o seu melhor, meios de deixar algo muito positivo para o futuro, para as gerações futuras, e meios de fazer acontecer o sonho deles. E aí surgiu o naming Meios. Como o Ivan e a Jussara têm uma grande preocupação com a questão da entrega, do trabalho, de realmente ser validado pelos clientes, eles entenderem, esse pessoal cuida da nossa carga, cuida do que eles estão transportando pra gente, não tinha como não ser esse slogan, sua transportadora do início ao fim. Porque como eles cuidam de toda a parte logística, eles pegam a carga, entregam a carga e se preocupam em todo o processo, a empresa é o meio que faz isso acontecer, só que eles estão comprometidos com o início e com o fim. Então, Meios, sua transportadora do início ao fim. Assim a gente consegue um ciclo completo, um ciclo extremamente sustentável. Cara, para chegar na melhor forma possível, eu suei. Eu suei, os guris suaram também, porque eu tive que mostrar. Eu acho que eu mostrei umas
umas 12 opções. E de todas essas opções, todas eram boas. Todas eram boas, mas elas não eram aquela. Elas não funcionavam. Elas não iam funcionar. Realmente foi muito difícil. Eu não consigo nem explicar o quão difícil foi, porque foi a mais difícil que a gente já fez. Porque a gente tinha que pensar em várias nuances, vários detalhes. E a gente não podia fazer simplesmente uma tipografia. Daria para escolher uma tipografia bonita, botar o nome ali, ela ia funcionar. Só que a gente está falando de uma empresa de transporte, que vai plotar em caminhão, vai plotar em um monte de lugares. Então a gente precisava de um símbolo que fosse forte, para que quando aquele caminhão passasse, quando aquela van passasse, o cara ia bater o olho e ia falar, caralho, chama muita atenção. E para desenvolver isso a gente teve que ir atrás. A gente teve que buscar. Então a gente foi atrás de diversos meios de comunicar a ideia da empresa. Eu comecei pensando em um círculo. Por quê? Porque o círculo, ele é do início ao fim. Ele faz toda essa volta. Para fazer toda essa volta, para ter todo esse início ao fim, a gente precisava das vias, porque sem as ruas eles não se movimentam. E é por isso que a gente criou 2 semicírculos. Esses semicírculos, combinados com o símbolo de norte, criam um vão que são as vias por onde esses caminhões passam, por onde as entregas são transitadas. E na base do símbolo de norte, a gente colocou um quadrado. Por que um quadrado? Porque o quadrado é onde eles trabalham, é o headquarter deles, é o QG deles, e também é a caixa, que é o que eles transportam. Independente do tamanho da caixa, a gente sempre pensa numa caixa quadrada. Então, esse é o conceito do símbolo de meios. Um círculo que vai do início ao fim, são as vias que estão ali para transitar, é o norte que eles seguem no caminho, e é da onde sai tudo, é o quadrado, que é tanto onde eles trabalham como a caixa que eles entregam.